Olá, pessoal. Aqui é o professor Joaquim e na aula de hoje nós vamos aprender o que são tabelas e como utilizá-las em nosso site. Então, fiz um tutorialzinho aqui do que são tabelas. São arranjos de informações em duas dimensões, compostas por linhas e colunas. São muito utilizadas para apresentar dados de uma forma organizada. Um exemplo de seu uso é o Excel, um requisito obrigatório de seleção para muitas empresas. Então, na aula de hoje, vamos aprender a adicionar uma tabela em nosso site. Então, nós temos aqui o exemplo de uma tabela, ela é composta de linhas, tá? Então, aqui temos várias linhas e colunas. E aí, cada célula é onde eu coloco a informação, aonde eu coloco o dado. Por exemplo, aqui nós temos a célula B4. Então, ela está na coluna B, na linha 4. Então, aqui vai a nossa informação. Conforme a imagem acima, podemos ver a estrutura básica de uma tabela. É formada por linhas e colunas, e cada elemento numa tabela é denominado célula. É muito importante esses conceitos, tá? Vejamos abaixo um exemplo de tabela com 16 células. Tá? Então, eu tenho 16 espaços de colocar informação. Ela é formada de 4 colunas e 4 linhas. A primeira linha, ela tem o título das colunas, tá? Então, eu tenho aluno, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. É uma tabela para históricos de conceito dos alunos. Aí eu tenho o nome na primeira, aliás, na segunda linha, né? E na primeira coluna. E aí eu tenho o conceito desse aluno, tá? Então eu mantenho a linha para fazer o conceito desse aluno. Mesma coisa para os outros e assim por diante, ok? Agora vamos ver como se faz isso em uma tabela de HTML. A tag utilizada para criar uma tabela é table, tá? Então essa é a nossa tabela. Posteriormente fechada com barra invertida table, tá? Então eu vou abrir essa tag e vou fechar ela. Dentro dela incluímos também os elementos que compõem nossa tabela das células, as tags que vão formar a estrutura básica, que é a TR e a TD. A TR representa uma linha e a TD vai representando uma célula. Então, o número de colunas vai acrescentando automaticamente conforme eu adiciono uma célula. Ok? Então, esse é o formato básico de uma tabela. Eu vou entrar aqui no nosso Notepad e vou construir uma tabela com vocês. Vou mudar aqui a nossa linguagem para HTML, para ficar bonitinha nas cores. Já vou salvar como tabela.html. Ótimo, então eu já tenho aqui o meu doctype, HTML, o meu cabeçalho de informações, coloquei um título, que é tabelas, o meu body, e aí eu vou adicionar então agora, vou aumentar aqui um pouquinho, para ficar mais visível para vocês. Ótimo. Table, já fecha automaticamente, que ótimo. Então eu preciso fazer as minhas linhas e colunas. Então a TR, que é uma linha, e aí eu vou adicionar quantas colunas eu vou precisar. Nesse exemplo eu vou utilizar 4 colunas, vocês lembram? Vou voltar lá com vocês, lá na imagem. Então nós vamos utilizar aqui 1, 2, 3, 4. Então são 4 colunas. Então 4 células de informação. Certo? Vamos voltar ali. Então eu vou colocar um TD para uma célula. Fechou automático. 1, 2. Opa, desculpa, ele tem que ficar na mesma. 2, 3, 4. Ótimo. Isso para fazer uma linha, tá? Eu vou salvar isso daqui e vou executar para a gente ver o resultado. Site, tabela. Vou executar. Ela está em branco por 2 motivos. Uma, que eu não tenho informação,
Então eu vou colocar aqui Joaquim, só para a gente fazer um teste. Vou colocar os meus conceitos. Aliás, vou fazer o cabeçalho, né? Então, nome ou aluno. Primeiro semestre. Dá um Ctrl C para ajudar aqui. Segundo semestre. E o terceiro semestre. Vou salvar. Atualizar. Vou fechar as outras. Olha aqui. Então agora eu tenho as informações. Mas eu ainda não tenho as minhas linhas, né? As bordas. Então fica feio dessa forma. Então vamos adicionar uma borda. Como que eu adiciono? Dentro da tag table, eu tenho um atributo chamado border. Certo? Igual a gente fazia com as divs quando estávamos vendo CSS. Então border igual, e aí eu vou colocar uma espessura, tá? Eu vou colocar uma espessura 1. Quanto maior esse número, mais grossa vai ser a minha borda, tá? Vou salvar esse daqui e vamos executar. Olha aí. Vou adicionar uma borda tamanho 5. Olha só. Mas para o nosso exemplo, nós vamos usar borda do tamanho 1. Ok? Então nós temos agora a nossa primeira coluna, a nossa primeira linha, com 4 colunas. Tá? Então vamos fazer uma nova linha. Então uma nova linha, um novo TR. Dentro dela vai ter quantas colunas? Vai ter 4 também. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Salvar. Executar. Olha ali, só não tem informação dentro ainda, tá? Então vamos voltar aqui. Vou fazer uma cópia. Então eu sei que eu vou ter mais, como é uma coluna 4x4, então eu tenho 1, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Salvar e executar. Olha, está criado, mas ainda não tem as informações. Vamos adicionar informações uma a uma e visualizando. Então o primeiro lembrando, aqui, então vai ficar embaixo do aluno, tá? Então qual que é embaixo do aluno? É o nome, Joaquim. Vou salvar e executar lá para a gente ver. Olha ali, embaixo do aluno, Joaquim. Agora vamos colocar os conceitos. O Joaquim tirou A no primeiro semestre. Vamos atualizar. Esqueci de salvar. Primeiro salvar. Atualizar. Ali no primeiro. No segundo. Agora vamos adicionar no terceiro. Ok. Vamos voltar lá. Ótimo. Agora vamos fazer com os demais. Então, Joaquim, José Lima. Tá aí, o nome é o nome dos alunos na hora, tá? C, B, C. Vamos salvar, ver como que ficou. Ok, agora faltam os dados do Lima. O Lima tirou B, A e A. Vamos atualizar. Olha aí, pessoal. Então, na aula de hoje a gente viu como montar uma tabela. Então, nós temos as linhas, né? Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Temos as colunas. E lembrando que ele vai ficando debaixo. Então, aqui, o primeiro TD,
né? Vai ficar todos eles na mesma coluna, ok? Então vamos pensar que os TDs vão formando as colunas, os TRs formam as linhas e os TDs as colunas. Também vimos que precisa de uma borda para a gente visualizar. Ok, pessoal? Na aula de hoje era isso. Na próxima nós vamos aprender a configurar essas tabelas. Um abraço, se cuide e até breve.